Então, aproveitando, siga o nosso canal, se inscreva, deixe seu like aí e bora pro vídeo, beleza? Galera, eu tô aqui, hoje eu vim falar um pouco sobre o Nubank, né? Então, esse banco aqui, eu trabalho com o banco, né? Então, já faz bastante tempo que eu trabalho com o Nubank. Então, eu tenho uma certa confiabilidade, vamos dizer assim, no Nubank. Mas, assim, tem muitas coisas que a gente precisa avaliar antes de dizer assim, eu acredito fielmente, eu vou deixar meu dinheiro fielmente dentro do banco e tal. Não. A gente precisa sempre estar atentos ao que pode acontecer, né? A gente pode estar muito vulnerável em relação aos bancos, né? E aí hoje eu vim falar para vocês, me mostrar o meu ponto de vista, né? Falar o que eu penso referente a isso, né? Então, é o meu pensamento, é a minha forma de pensar e eu espero poder ajudar alguém de alguma forma aí com essas informações aqui, tá? Então, assim, como a gente já mostra aqui na nossa tela aqui, então, assim, o Nubank, ele realmente vai quebrar? Né? Então, a pergunta é, você acredita que o Nubank pode vir a falir ou igual o Eubank, o Master? Né? Você acha que ele realmente, os relatórios mostram isso? Dá para a gente entender pelos números, pelos dados, pelas informações que a gente tem? E qual que é a minha opinião sobre isso, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso aí tudo aí, no decorrer do tempo. Só peço para vocês, fique até o final do vídeo. Fica até o final do vídeo que a gente vai enxergar, ver o nosso ponto de vista, ver alguns dados que pode fazer com que a gente mude um pouco o nosso pensamento referente ao Nubank. Seja ele mudar para o lado positivo, como também pode mudar para o lado negativo. Isso vai depender de como ponto de vista de cada um, né? Então, assim, atualmente, né, então a gente vira e mexe, a gente vê notícias, vê fake news, né, principalmente agora, falando que o Nubank vai falir, o Nubank está falindo, o Nubank vai sair do Brasil, né, então, e a pergunta é, isso é verdade? Na minha resposta, simplesmente não, né. E se você é assim como eu, ou milhões de outras pessoas que possuem algum dinheiro, algum investimento no Nubank, esse vídeo é especialmente para você, tá? Ele é diretamente para você. Por quê? Eu falo isso para você porque se você não tem conta no Nubank, não faz efeito nenhum. Mas se você tem seu dinheiro no Nubank, se você tem algum investimento dentro do Nubank, esse vídeo é para você, tá? Então, nesse vídeo eu vou tentar ajudar você a ter uma visão do Nubank similar à minha, né? Vou te mostrar números, dados que fazem eu pensar de forma que o Banco Roxinho vale a pena continuar com ele. Lembrando, gente, isso não é uma dica de investimento, tá? Eu não sou patrocinado pelo Nubank, eu não ganho nada do Nubank para fazer esse vídeo. Bem que eu gostaria de ser patrocinado, né? Ter uma rendinha a mais aí do Nubank, mas não. O que eu ganho do Nubank é recorrente dos meus investimentos, né? Dos meus aportes que eu faço mensal que vocês acompanham aqui. Né? Eu gosto muito do Nubank, mas não recebo nada por isso, né? Então, triste dizer, mas eu não recebo nada com isso. Circulam fake news aí em relação a uma suposta, né, quebra do Nubank, né? O tema veio à tona, né, principalmente após a liquidação extrajudicial, né, do Willbank, né, que é ligado ao Banco Master, né? Então, Banco Master, um rombo lá de 40, tá chegando próximo de 40 bilhões. A Willbank, que era uma perna do Banco Master. E aí a galera fica se perguntando, né? Nubank, como vai ser? Como que vai acontecer com o Nubank? Será que vai fechar também? Fica todas essas dúvidas, né? E eu acredito que não, né? Até porque o Nubank, ele não tem qualquer conexão com o Banco Master ou o Willbank, né? O Nubank vai muito bem em diferentes métricas de resultados, reputação, né? Então, diferentes números, diferentes dados, o Nubank tem uma confiabilidade muito grande no sistema financeiro brasileiro, né? Então, que a gente possa continuar acreditando, né? E recentemente também uma outra ligação feita pelas pessoas ao repassar falsas informações, né? Tem a ver com a nova regra do Banco Central, né? Que o Central falou que as fintechs, né? No caso, igual o Nubank é uma fintech, não tem licença de banco, né? De usarem o nome banco, né? Então, seja Nubank, então, tecnicamente, ela não pode usar o Nubank mais, né? Então, deveria ser só apenas Nu, ou alguma coisa assim, como eles já disseram que vai fazer, né? Então, o próprio Nubank já declarou que pretende ter essa licença bancária no Brasil para se adequar à nova norma. Então, por enquanto vai ser Nu, mas provavelmente vai ser Nubank assim que o Nubank ter essa licença bancária no Brasil,
né? Então, a licença bancária é importante nesse momento para manter a marca Nubank, né? Então, acredito que em breve teremos essa nova atualização aí, né? Então, assim, de acordo com o Nubank, né, essa mudança não afetará, não terá impacto para cliente nenhum, né? Todas as operações serão normal. Tudo, normalmente, né? Então, nossa vida segue da mesma forma, né? Não vai acontecer o banco vai parar uns dias para depois voltar. Não, não vai existir isso, não. Podem ficar totalmente tranquilos aí que, segundo o site do próprio banco, não vai acontecer nada de extraordinário, assim, em termos de paralisação bancária para ter esse tipo de mudança. Segue vida normal, né? Assim, o Nubank atualmente hoje ele é avaliado em cerca de 87 bilhões de dólares, né? Então hoje é avaliado em dólares, 87 bilhões de dólares, vou colocar aí que dá quase 450 bilhões de reais. É um valor bem alto, bem significante. Esse é um valor bem próximo do Itaú, né? Itaú Unibanco. Então hoje, só para vocês terem uma ideia, hoje o Nubank tem 127 milhões de clientes. Os três países operam, né? Então ele opera hoje no Brasil, no México e na Colômbia, e são 127 milhões de clientes, né? Então, é muita gente. Só que desses 127 milhões de clientes, 112 no Brasil, né? Então, 112 milhões no Brasil, que representa em torno de 61% da população adulta do Brasil. Então, bastante gente, né? Isso aí coloca o Nubank hoje numa maior instituição financeira privada brasileira, né? Então, como vocês podem ver nesse gráfico, né, nesses dados aqui, eu retirei isso do próprio site do Nubank, então, que dá para a gente ter uma noção muito boa em termos de crescimento, né? Então, a gente fala que no terceiro trimestre de 2021, aqui começa desde 2021, então, falo que era 48 milhões, depois foi para 70 milhões, 89 milhões, 110 milhões e agora 127 milhões de clientes, né? Então é um número bem significativo. Então representa 61% no Brasil, né? Então, como eu falei, tem 14% no México e 10% na Colômbia. Então, o Nubank hoje trabalha para aumentar esses números, tanto México quanto Colômbia, chegar um potencial grande como é no Brasil. E em termos de resultados financeiros, o Nubank vem demonstrando forte crescimento no terceiro trimestre, né? Ele teve um lucro líquido ajustado que chega a 829 milhões, né? Um avanço de 40% contra o ano, né? Então, é um avanço muito grande comparado ao ano anterior, né? Então, receitas do Nubank vem crescendo muito. Esse banco já chegou a ser receita negativa, né? Então, quando ele iniciou, era receita negativa. Então, e hoje ele está crescendo em 40% no ano. Então, você vê que é uma condição muito grande aí, né? O retorno sobre o patrimônio, né, que é o ROI que a gente fala tanto sobre ROI, né? Está em 31%, né? A rentabilidade do banco digital é destaque entre os seus pares, né? Então, entre os grandes bancos, o Nubank hoje se destaca aí pela sua rentabilidade, né? O índice de Basileia do Nubank chegou a 14,6% no final de setembro, né? Isso de acordo com o Banco Central. Só para vocês terem uma ideia, Bradesco e Itaú operam com Basileia de 15,9 e 16,4%. Respectivamente, né? Então, o Willbank, só para vocês terem uma ideia, um número de números, o Willbank, que é a fintech que está sendo comparada pelo Willbank, ele operava com índices Basileia negativo em setembro de 2025. Então, para vocês terem da onde que também a gente tem que começar a avaliar, né? Então, são números, pessoal, que a gente precisa acompanhar, tá? Então, nós somos investidores, a gente precisa acompanhar esses dados, esses números, porque realmente são importantes e nos traz indicadores do que pode e não pode acontecer. Aqui nesse gráfico aqui, como eu tirei também do portal do Nubank, eu tirei tudo do portal do Nubank, tá, gente? É importante dizer, tá? Então aqui a gente consegue ver o lucro bruto, né? Então bruto, vamos dizer assim, a evolução do lucro bruto, então a gente vê que, olha esse crescimento, gente. A gente sai do terceiro trimestre de 2021 com 224 milhões de dólares para o terceiro trimestre de 2025 para 1,8 bi. Então, olha o tanto de dinheiro que a gente está falando que cresceu aqui esse banco. Então, é um crescimento extraordinário, gente. Extraordinário. Então, assim, vejamos que agora falamos muito sobre o Nubank, né? Seus dados, alguns números, e acredito que já podemos ter uma boa ideia do que eu penso, né, a respeito do Nubank, certo? Pois bem, com base em todos os dados que pode ser facilmente visto, tá, gente, nos relatórios do Nubank, como eu falei, eu sempre olho no site oficial, porque é o local mais correto de se olhar os relatórios, tá? E se você investe em qualquer coisa, olhe os relatórios, tá, gente? Isso é muito importante. Sempre olhe os relatórios das empresas, tá? Isso é muito importante. Não deixe de olhar, tá? A minha opinião é muito clara a respeito do Nubank, né? E eu acredito totalmente no banco, né? Mas, vamos lá, de novo, lembre-se, nunca deposite todos os seus ovinhos na mesma cesta, né? Já ouviu dizer isso?
que eu quero dizer? Diversifique também onde você coloca o seu dinheiro, aonde você coloca os seus investimentos. Não apenas diversifique os ativos, né? Sempre falamos, eu mesmo falo sempre, diversifiquem, diversifiquem, diversifiquem de seu patrimônio, diversifiquem, mas também diversifique aonde você coloca o seu dinheiro. Né? Aonde que está o seu dinheiro? Não é porque o seu dinheiro está numa uma ação X, numa ação Y, que deve estar no mesmo corretora, no mesmo banco. Então, procure sempre diversificar também a sua corretora, tá? Então, mantenha sempre o seu patrimônio também diversificado. Isso é muito importante, tá, gente? Então, aqui o lucro líquido, né? A gente olhou o lucro bruto. Então, aqui quando a gente olha o lucro líquido, né? Em dólares, olha aqui como a gente estava. 34 em 2021 líquido. E agora para 783 milhões líquido, né? Então, líquido é o que, gente? Depois de pagou tudo, depois que pagou tudo que tinha que pagar para fornecedores, funcionários, tudo que se fala que é despesa, vamos dizer assim, é o que sobra no caixa do banco. Então, a gente está falando que está sobrando aí no terceiro trimestre 783 milhões de dólares. É um bocado de dinheiro, viu, gente? E aqui, gente, só para vocês terem uma olhada na evolução do lucro líquido, né? Então, 2025 foi um ano espetacular aí, vamos dizer assim, para o Nubank, né? Começou com 557 milhões de lucro, terminou com 782. Então, a gente olha que é um dado violento. E olhando aqui para o ajustado, né? A gente olha ano a ano, né? Então, lucro líquido ajustado, a gente vê que chegou em 829, comparado a 694 com junho. 592 comparado a setembro do ano de 2024. Então, setembro de 2025, 829. Setembro de 2024, 592. Então, resultado muito, muito, muito bom. Eficiência. Então, isso aqui é o indicador muito bacana também de se analisar, né? Que a eficiência do banco é o quanto que ela gera de dinheiro por cada cliente, né? Vamos dizer assim, né? Então, aí o índice de eficiência, nesse caso, quanto menor, melhor. Então, você vê que ele vem caindo, né? Vem caindo, vem caindo, vem caindo, vem caindo. Ou seja, quanto maior esse número próximo de 100, ou seja, ele está gastando 100% do seu dinheiro. Aqui ele estava gastando 72%, aqui gastando 52%, aqui gastando 35%, 31%, e agora gastando apenas 28% de tudo que arrecada. Então, o índice de eficiência hoje tem 28% do Nubank. Então, são dados excelentes aqui para a gente avaliar. Então, gente, fechando aqui nosso vídeo, né? Então, respondendo a pergunta, o Nubank estaria prestes a fechar as portas da falência? Minha concepção é não. Eu acho que o Nubank não vai fechar, não vai falir, né? Então, acredito que eu possa continuar com meus investimentos lá e é o que eu vou fazer. Então, se você gostou do vídeo, se você curtiu nosso canal, deixe seu like aí, tá? E bora pra cima, galera. Valeu!